Pessoal, nesta aula eu quero mostrar a diferença para vocês de duas automatizações. Uma usando um framework baseado em Node.js e JavaScript, utilizando o código de programação, scripts, não é? Esse framework é o Puppeteer, um framework muito bom, que particularmente eu gosto bastante, e utilizando o Tosca, para mostrar algumas diferenças da facilidade de implementação que o Tosca nos traz, tá bom? Vamos lá. O teste vai ser bem simples. Eu vou entrar na página do Google aqui, google.com.br, tá? E vou digitar Tricentis Tosca. Então o teste é simplesmente isso, entrar nessa página web, digitar Tricentis Tosca aqui na caixa de busca e clicar no Google Search e fazer a busca. Então, o resultado esperado é que seja me apresentado essa tela aqui com algumas informações, algumas ocorrências da busca do Tricentis Tosca, certo? Então, esse vai ser o meu teste. Bom, naturalmente que para fazer esse teste, eu preciso entrar no navegador e preciso saber o XPath deste primeiro elemento e deste segundo elemento, que são os elementos que eu vou interagir, né, no meu teste de software. Eu vou dar uma inspecionada aqui, ó, e a gente tem que, nessa caixa de busca, ele me traz que é um input, tem essa classe aqui glfyf, mas eu vou buscar essa ocorrência pelo name, que é o quê? Tá bom? Então, o meu XPath vai ser composto pelo name, que tem este aqui. Aqui no botão, no Google Search, eu também vou inspecionar. Eu também tenho que é o input, tem essa classe aqui, GNO89B, o velho como Google Search, e eu vou buscar pelo name BTNQ, tá? Pelo name da propriedade. Muito bem, vamos lá. Eu tenho aqui meu projetinho no Puppeteer aberto. Eu vou começar a abrir aqui as coisas, mostrar para vocês as coisas que eu fiz. Lógico, primeiramente eu tenho que instalar o Node, tenho que ter o Node.js instalado na minha máquina. Aí eu tenho que dar um Node, um npm init para iniciar um projeto. Depois eu tenho que instalar as dependências, né, nomear o projeto, versionar o projeto, descrever o projeto. No caso aqui eu não coloquei nenhuma descrição. Instalar todas as dependências que eu vou usar nesse projeto. Então aqui eu criei uma pasta lib que tem algumas funções de helpers, que são funções do Puppeteer, para poder clicar no elemento. Aqui eu incrementei um pouco mais, porque eu faço uma espera pelo XPath, até que o XPath esteja visível na página, né? Então eu tenho um tempo de espera. Como parâmetros eu tenho a page, o meu seletor. O seletor é justamente o XPath que ele vai receber, vai esperar esse XPath, e aí depois que ele tiver certeza que o XPath está na tela, ele vai clicar no botão, né? Se o botão não estiver disponível na tela, então ele vai me lançar uma mensagem de erro dizendo: botão, não foi possível clicar no seletor, e vai dar o nome do seletor aqui, né? E no módulo, no método write, isso aqui são funções assíncronas, né? Eu tenho já mais de dois parâmetros. Eu tenho a própria page, o seletor, que é o XPath, e o texto que eu vou digitar, tá? Então, a mesma lógica lá de cima é aplicada aqui embaixo. Vou esperar um seletor. À medida que eu ver que esse seletor está na tela, no caso eu não, né? O programa que está sendo executado, ele vai... Aqui é uma implementação que eu fiz para ele dar um backspace, para se tivesse alguma coisa ali já preenchida, ele limpa, e aí depois ele escreve o texto. Caso ele não consiga escrever, ele vai dizer: não consegui escrever com esse seletor, né? E vai me mostrar o seletor. Bom, essa é uma função, uma lib, e após isso eu crio pages para implementar esse meu teste. A primeira page é a base page, onde eu vou ter o caminho. Esse método goToPage usa o método goTo do Puppeteer, que vai me levar até essa página que eu disse antes para vocês, do google.com.br. E eu tenho um wait padrão aqui, né, de time, que é wait for time. Esse time aqui é um time que eu especifiquei em outro lugar, tá?
que é um time para esperar um tempo, digamos assim, razoável para minha aplicação entrar lá no sistema, lá no site do Google e não quebrar. Depois, outra page que eu tenho é a própria page que vai trazer os elementos que vão ser testados. Então, aqueles métodos que eu criei lá na lib, na helpers, eu estou importando e trazendo eles para cá. Ó. É o método click e o método write, de escrita, né? Isso aqui eu não estou usando, eu vou retirar. Tá? Vou retirar isso aqui. Deixa eu puxar mais para cima aqui. Salvei. Então aqui está a minha classe webPage, que recebe o método webPage. E aí vai ter um tempo de espera para escrita. Aqui está o meu XPath que eu mencionei para vocês lá. Ó. Eu peguei aquele name, o elemento que tem um name que é aquela caixa de busca. Ela é um input, então meu XPath foi formado da seguinte forma. Pega o input que tenha um name que, e dentro desse elemento, que é a caixa de texto do Google, escreva try-sent tosca. E aí ele vai escrever o try-sent tosca. Logo após isso, clique no input que tem o name btnq. Tá? E eu tenho uma página de teste aqui, que vai ter algumas configurações. Ele estabelece uma variável para receber aquela minha página base page, uma variável web page. Isso vai ser instanciado aqui. Eu tenho um método before all, que diz que antes de tudo ele vai sempre pegar aquele tempo que eu setei como padrão e entrar na página que eu quero entrar aqui no go to page. E aqui, enfim, criado o teste chamando o método webPage, que é esse método aqui, que então tem os comandos, né, para executar o teste. Eu vou rodar o teste aqui para ver o que acontece. O meu comando para rodar esse teste é o npm run test web. Vamos lá. Começou a rodar o teste. Vai entrar na página do Google. Uma mensagem, o Chrome está sendo controlado por um método de teste de software automatizado. Escreveu try-sent tosca e clicou no botão entrar e o teste passou, tá bom? Clicou no botão Google Search e o teste passou. Bom, esse é um método utilizando um framework bem utilizado no mercado aí, tá? Com scripts de programação, você vê que tem funções em JavaScript aqui, funções assíncronas. Agora eu quero mostrar para você a diferença que é fazer isso no Tosca. Vamos lá então. Eu estou com o Tosca aberto aqui e eu já tinha feito esse projetinho, tá? E está aqui dentro dessa pasta Google, como vocês podem ver aqui. Mas eu vou criar um do zero para a gente ver, tá? Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu teste cases, eu vou criar uma pasta chamada new Google. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer com que o meu teste abra a página no navegador, né? A página do Google. Para isso, eu vou usar um módulo. E eu tenho aqui dentro de modules um módulo padrão que me ajuda nessa função. Então, eu vou aqui dentro de Standard Modules, que eu estou utilizando o módulo padrão. Dentro do Tbox Xengines, vou clicar aqui dentro da pasta HTML, esses módulos de web estão aqui dentro, tá? Então, eu vou em Open URL, vou puxar este módulozinho para cá, dentro da minha pasta New Google. A partir disso, pessoal, eu tenho um teste case, um caso de teste, né? Eu também vou chamar, aliás, eu vou chamar, como é para abrir o Google, eu vou botar assim, ó, bem simples, abrir, vou nomear como abrir o Google, tá? Simples assim, abrir o Google. Aqui no centro do Tosca, eu vou expandir esse meu test case e aqui vai ter os valores comerciais, né, que a gente pode inserir. Então, eu vou inserir aqui o endereço, a minha URL,
que é o google.com.br. No Action Mode continua input, no Data Type continua string, né? Uma cadeia de caracteres no texto. Aqui no Workstate vai mudar, porque antes estava Planet, agora que eu comecei a trabalhar, nós temos três opções aqui. É o Planet, In Work e Completed. Então eu vou colocar, como eu estou trabalhando, In Work. Tá? Se houvesse alguém da equipe que entrasse aqui, eu estivesse num projeto real, precisei me ausentar, né? E estou ainda trabalhando aqui, alguém da equipe entrasse aqui, iria ver que este teste especificamente está em In Work. Muito bem, eu vou rodar esse teste para ver o que está acontecendo com tudo que foi feito até agora. Ele deve abrir o navegador e mostrar a página do Google. Eu vou rodar aqui com Run in Instructbook. Abriu a página do Google. Show de bola. Era isso mesmo que eu queria. Pode ver que aqui, ó, no Extractbook, ele traz um resultado de verdinho. É sinal que o nosso teste passou. Bom, pessoal, eu vou concluir esse teste mapeando os elementos que eu vou interagir lá na tela do Google, que é o campo de pesquisa, onde nós vamos digitar o termo que vai ser pesquisado, e o botão de clicar, que é o Google Search, tá bom? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu vou vir aqui na minha pasta Modules. Dentro de Modules, eu vou criar uma nova pastinha que eu vou chamar de New Google. Poderia chamar por outro nome, mas eu vou colocar New Google. Vou clicar em cima dela. Vou pressionar o Shift do teclado. Vou em cima da pasta, com o mouse apontado sobre ela, clicar com o botão direito do mouse. Vou aqui nesse ícone Scan. Vou até HTML. É necessário que eu esteja com a página do Google aberta, a página que vai ser escaneada, né? Seja qual for ela. Ele vai abrir para mim o XScan. Vocês podem ver que a página do Google está aberta aqui. E ele apresentou a página do Google aqui. Eu vou escanear então. Eu vou escanear isso separado, tá? Poderia escanear junto, mas eu vou escanear separado. O que aconteceu aqui, pessoal? Ele trouxe todos os elementos que ele achou em tela, na tela do Google. Eu já sei que o elemento que eu quero é este Q aqui, ó, que é a caixa de busca. Eu poderia fazer isso junto, já pegar o botão do Google Search, mas eu vou fazer separado, tá? Só para vocês verem aqui. Dei um salvar, à medida que eu selecionei o que. Eu vou marcar aqui, ó, dois elementos que eu gosto bastante. Um é que ele esteja visível, visible, e um é que ele esteja enable. Então eu garanto que ele está visível em tela e que ele está disponível também. Vou dar um save, vou fechar meu XScan. Vou vir aqui no meu Tosca. Vocês podem ver que ao lado da pasta já tem uma setinha indicando que existe algo agora. Isso aqui está nomeado como Google, mas eu vou escrever assim, digitar pesquisa. Tá? Você pode colocar o nome que você quiser. É o elemento Q lá, ó, que foi mapeado, né? Tá? Ele inclusive traz a foto do elemento que estava lá na telinha. Eu vou puxar essa parte do módulo que eu criei para dentro do meu test case, digitar pesquisa. Então, dentro da minha pasta New Google, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá? Ele vai aparecer sem nome, apesar de eu já ter nomeado ele lá dentro do Modules, mas aqui ele entende que o test case é algo diferente, pode ser nomeado diferente. Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Eu coloquei digitar pesquisa. Eu vou colocar o mesmo nome aqui. Poderia até ser outro, tá? Não atrapalha não. Mas eu vou botar assim, ó. Digitar pesquisa. Pesquisa. E vou colocar o valor que eu quero. Também está em work, né? Qual é o valor? É o texto que eu quero pesquisar. Então eu vou expandir isso aqui. Eu estava escrevendo lá em cima, é errado aqui embaixo. Ó. Expando, né? Aparece o elemento ali. E eu vou botar traz sem tosca. Essa é a busca que eu quero fazer. Beleza. Agora eu quero criar mais um
item no módulo, que é o meu botão, né? Eu quero escanear esse botão porque eu vou clicar nele para efetivamente fazer minha pesquisa. Então, o que que eu faço? A mesma coisa. Clico em cima da pastinha, Shift do teclado, botão direito no teclado, Scan. Vou escanear um recurso HTML. Ele vai abrir o XScan para mim. Tá? Eu já estou com a página do Google aberta. Ele identificou essa página. Agora ele traz dentro do XScan todos os elementos mapeados. E o que eu preciso é esse aqui, ó, Google Search. Eu vou marcar ele. Dentro das minhas propriedades, que é um identificador de identificar por propriedades, né? Eu vou colocar Visible, Enable e vou salvar. Posso fechar aqui o XScan. Posso voltar para o meu Tosca. Ele vai ter outro módulo chamado Google. Eu vou botar assim, clicar no botão pesquisar. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou botar assim, clicar para realizar a pesquisa. Vou puxar também esse meu módulo aqui para dentro do meu teste case. Vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá, poderia ser outro, tá? Clicar para realizar a pesquisa. E aqui dentro, onde tem os valores, o value, eu vou clicar. Ele vai me apresentar uma opção de clique. Eu vou colocar essa opção. Ela se transforma num botãozinho aqui, ó, dando a entender que vai ser algo que vai ser clicado. Vou salvar. Vou colocar em Work. Salvei. Vou rodar o teste para ver o que que acontece. Aí nesse momento é importante fechar a aba web que estiver aberta, porque o Tosca pode se perder, tá bom? Então vamos fechar. E agora eu vou rodar na pastinha, né, para pegar todos os três que estão embaixo. Rodei e vamos ver o que acontece. Então está verificando a licença, ele vai abrir. Abriu a página do Google, digitou Tricentis Tosca e clicou. Tá bom? Então, como resultado, ele me trouxe realmente as ocorrências daquilo que foi de pesquisa, né, daquilo que foi digitado, Tricentis Tosca, e o nosso teste. Vamos ver o que aconteceu com o nosso teste? Dentro do Scratchbook, ele me traz algumas coisas dizendo que os testes passaram, né? Ó, eu não tenho nada no login info porque nada deu errado, mas eu tenho aqui que a OpenURL deu certo, o digitar pesquisa deu certo. Deixa eu expandir um pouquinho mais aqui, ó. E o clicar para realizar a pesquisa também deu certo. Traz o tempo da duração e a data em que o teste foi realizado. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que em um dos testes eu tenho uma alta complexidade para realizar esses três passos simples, né? Que é abrir o navegador, colocar um termo de pesquisa e clicar no botão. Olha só tudo que eu tive que fazer aqui para fazer esse teste. Olha a diferença que é no Tosca, gente. Eu tenho uma pastinha com 3 steps, né? O mais complicado foram esses dois, porque eu tive que escanear esse módulozinho aqui de abrir o navegador, que se transformou num, num caso de teste, né? Ele já é um módulo padrão, eu peguei lá dentro, só para relembrar, dentro de Standard Modules, Box Engines, HTML, OpenURL, então ele é esse que abre o Google. Coloquei o valorzinho ali que eu quero, que eu quis, né? Do navegador que eu queria que abrisse, que é o Google, a página no caso, né? E os outros dois métodozinhos eu escaneei, que é o digitar a pesquisa, vocês viram também que foi um método bem simples, bem fácil, e o clicar para realizar a pesquisa.
Se a gente parar para olhar, eu vou excluir esses outros casos de testes que eu tenho aqui, ó, para deixar bem limpinho para vocês verem o que eu fiz agora. Então eu tenho esse API Test Automation, deixa eu só tirar aqui. Então agora eu tenho um caso de teste aqui que é o meu Google, tá? Dentro da minha pasta Test Cases. Meu New Google, que foi o que a gente fez agora. Olha só aqui o que eu tenho. 3 testes steps, abrir o Google, digitar a pesquisa e clicar para realizar a pesquisa. Nomes intuitivos também, qualquer um que chegar aqui, até vou mudar aqui, ó. Digitar a pesquisa, sei lá, fazer a pesquisa. Mas qualquer um que chegar aqui, acho que consegue facilmente entender, né, o que foi feito, que é abrir o Google, digitou a pesquisa e clicou para que a pesquisa fosse realizada. Então é muito mais simples e muito mais rápido. Espero que você tenha gostado. Ah, só um detalhe. Desculpa, pessoal, já ia esquecendo. Depois que eu concluir as tarefas, eu tiro de in work, põe completed, todos os meus casos de teste, né? Ó, tudo em completed. Então todos os casos de testes estão completos, né? Não é necessário nesses casos de testes fazer mais nada. Pessoal, olha a clareza, a limpeza que ficaram esses steps aqui, ó, muito intuitivos. Então, por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado do que você viu até agora e eu te vejo na próxima aula.